Então, pessoal, eu sou Anderson Rosa, conhecido também como Frater Goya, e estamos hoje aqui para um bate-papo com o Edevan sobre o final da banda Xamã. E eu gostaria de convidar o Edevan para se apresentar aí. Olá, todo mundo, eu sou o Edevan, sou guitarrista, sou músico, sou historiador, ufólogo, e estamos aí para trocar uma ideia com o Anderson sobre o fim da Xamã. Então, Edevan, me diz uma coisa, você é o cara que manja da história do rock. Você tem como contar um pouquinho da história do Xamã, pelo que você conhece? Sim, o Xamã ele se derivou do fim do Angra, né? Ali no finalzinho dos anos 90, né? Comecinho dos anos 2000. O André Matos, o Mariucci e o Confessori, que saíram do Angra, né? E aí depois entrou o Hugo Mariucci para tocar guitarra. E aí eles gravaram logo de cara um CD e um DVD ao vivo, né? E logo depois o André também saiu, né? O André saiu e os outros integrantes também saíram, teve uma reformulada na banda. E depois, em 2018, eles voltaram de novo com o André, antes do André falecer, um pouco antes do André falecer. Foi um projeto muito legal que ia fazer turnê mundo afora, mas aí, infelizmente, o André faleceu e o Alírio Neto fez vocal aí, estava fazendo vocal até acontecer agora, nesses últimos dias aí, uma desavença entre os integrantes. Então, resumindo, é isso. E me diz uma coisa, pela rapidez aí que você comentou um pouquinho do Angra, eles tiveram não só essa formação aí que a gente viu finalizar, mas eles foram se transformando ao longo aí do período de atividade da banda, né? Sim, a banda foi na verdade ele é um pouco diferente do que o Angra vinha fazendo, né? Não era assim tão power metal, né? Apesar de ter uma pegada assim bem power metal, né? Mas as letras também já eram bem diferentes, né? Tudo composto pelo André, então era coisas mais ligadas ao xamanismo, né? Com letras mais calcadas nesse sentido, né? Mas eu digo assim, em termos de formação da banda mesmo. Ela foi se transformando, né? Sim, foi se transformando depois quando eles saíram, né? Quando saiu o Hugo com o irmão dele, o Luiz, né? E o André, aí entraram o Thiago Bianchi, o Fernando Quezada e o Léo Mancini. Né, em 2013, aí eles, com o Confessori, eles deram também uma desavença com o Confessori em 2013 e formaram outra banda que chama Nocturnal, né, que gravou disco e está aí na atividade até hoje. Quer dizer, foi derivando de um, foi derivando outra e outra que acabou não só dando criando outras vertentes, outras bandas, né? Como outros músicos também que acabaram passando pelo Xamã. Pois é. Daí eu te pergunto assim, então, por exemplo, se fosse agora para a banda continuar com outra formação, não teria problema? Olha, eu acredito que não, porque no meu ponto de vista seria assim, já que a desavença for com o baterista, então que saia o baterista e continue o resto da banda, né? Mas eu acho que os outros não concordaram com... Mas não é uma banda tipo Led Zeppelin, que tirou o baterista, amputou um membro da banda. Não, com certeza não, né? Com certeza nos dias de hoje você consegue ter uma equivalência aí bem próspera, né? No quesito, né? No quesito músico no geral, né? Então, guitarrista, baixista, vocalista
O Brasil tem ótimos músicos, né? Assim, renomado e conceituado no mundo inteiro. Eu acho que essa parte que eu acho que é o que mais chama atenção, que é o que galga mais valores lá fora, desde quando Sepultura foi nos anos 90 para lá, né? Eu acho que, 90 não, né? Acho que final dos anos 80, que foi para fora, que o mundo começou a ver o Brasil com outros olhos, né? Aham. Até então era meio fechado, né? Não tinha uma exportação de tantos músicos bons, né? Eu particularmente acho que o brasileiro, em especial, ele se subestima, né, Sim, como músico, e acho que ele, assim, ao mesmo tempo, acho que o Brasil é um celeiro de talento, né? Se você uhum, olhar até mesmo em MMA, não é o caso aqui da gente entrar nisso, mas, por exemplo, você vê, mesmo no esporte, a gente exporta talentos, né, para diversos países e atletas de altíssimo nível, sim, músicos de altíssimo nível, né? O Brasil não sim, faz feio quando vai se apresentar lá fora, né? E acho que a gente tem uma cabeça meio de otário, assim, do tipo, não, imagine que vão valorizar um brasileiro lá fora, da onde que músico brasileiro faria sucesso lá fora. Não sei se você tem essa impressão também. na verdade parece que ele não tem, né? Não dá como é que eu diria? É que a gente não fica muito ligado muito nesses assuntos, né? Hoje mesmo o que engloba é que nem você falou, mas na parte do atleta, né? Por exemplo, a gente tem gente e professor brasileiro em Harvard, tem cientista brasileiro trabalhando na NASA, né? No CET, no CERN, tudo tem cientista brasileiro e a gente não sabe, né? A gente fica perdido nesse mundo aqui porque, né? Sim, E, e aí a gente não tem contato, porque daí a gente vê, às vezes, um brasileiro descobriu uma ciência, desenvolveu uma ciência, né, na verdade, e aí você não sabe, porque vem lá de fora, daí não vem falando que ele é brasileiro, né? Fala que trabalha lá, mas não é. Ó, pra você ter uma ideia, ó, o Heitor Pereira, ele é guitarrista do Simple Red. Eu acho que os grandes sucessos que foi, né, do Simple Red, né? Ele é um ótimo guitarrista, não é um guitarrista de heavy metal, né? Mas aham. ele de 1987 até 80, até 98, 99, os grandes sucessos que o Simple Red teve, quem compôs, na verdade, foi ele, que fez toda a parte de guitarra, né? A parte musical do Simple Red foi ele. Não, pois o próprio, como que é o menino que está lá com o Kiko Loureiro, Que tá no né? Megadeth. Que está no Megadeth, né? Ele é um expoente na guitarra mundial e é brasileiro, Sim, porra, sim. né? Tem o menino lá que tocou sax com o Dave Gilmour nos shows dele, que é aquele guri que é lá de Curitiba, o João de Macedo Melo, né? Sim, sim, sim. E, porra, não dá para dizer que Dave Gilmour tocaria com qualquer um, É, né, tem suas né? escolhas. Às vezes o cara sabe, né? Sabe quem que é, conhece quem que é a pessoa, né? E, e, e a gente não sabe, porque às vezes o cara, sei lá, às vezes o cara tá meio tipo assim, que nem eu. Tem uma hora que eu paro pra dar uma pesquisada e aí você acaba achando muita coisa interessante, sim, sabe? Muita gente interessante. Principalmente quando você coloca assim, por exemplo, vamos supor, Simple Red Cover. Né, tava falando Simple Red Cover. Você digita lá no YouTube e aí você vê um monte de gente boa cantando e tocando e fazendo versões extraordinárias, coisas que você não imagina. E gente do mundo inteiro.
Da Tailândia ao Chile e, e do Alasca até o Japão, tem do jeito que você quiser. As versões mais incríveis que você possa imaginar estão lá, né? Pois é. E aí, vamos voltar para o Angra, porque o Angra não, para o Xamã, né? Xamã. Que é o objetivo. É daí que a gente conclui realmente que não haveria necessidade de acabar com a banda se fosse pensar por causa da falta de músico, ou, né, é um cara que né, como é que é, insubstituível, né? Ele é uma banda que já estava acostumada à mudança, né? Aí Sim. fica a questão, até onde foi posicionamento político ou só uma desculpa para acabar a banda? Então, eu andei vendo logo que aconteceu o ocorrido, uns vídeos Na verdade, eu estava no iPlash e aí acabei vendo o acontecido e fui ler, né, o que tinha acontecido, né? Na verdade, parece que já vem se acarretando já há vários meses, né? E eu acho que não foi só o problema político em questão, né? O problema era que a mulher do Mariucci, ela estava coordenando todo o projeto da renovação e reestruturação do Xamã, né? Tanto quanto os shows, os festivais, que eles faziam o festival Xamã, Angra e Viper. Uhum. E ela estava coordenando tudo isso daí como empresária também, né? Ela que estava arrumando toda a parte, digamos assim, a parte que fica por trás do show, né? Do acontecido, né? Uhum. E parece que o baterista não estava satisfeito com ela no comando das coisas, né? Tanto é porque Entendi. ele estava reclamando, porque tudo que tinha que fazer tinha que perguntar para ela, ou pedir para ela, como se ela fosse a dona da banda, né? Segundo ele, foi mais ou menos por aí, né? Foi essa a O digamos estopim. assim, o estopim da coisa, né? Então, é meio esquisito, ou sei lá, para uns é esquisito, para outros nem tanto, né? Funcionam de formas diferentes, né? Para uns funcionam como família, para outros não, e nem todo mundo tá a fim de aceitar a ordem, ainda mais quando é de mulher, né? O esposa de um dos integrantes, né? Sim, fica aquela sensação meio Yoko Ono, né? Exatamente, né? Aconteceu isso aí no Sepultura, né? Aí você vê várias entrevistas do Andrés, ele não gosta muito de aprofundar no assunto, mas no começo era a mãe, depois a mãe conseguiram a empresária estava alavancando a banda e o vocalista casou com a empresária, né? Que acabou combinando no desfecho que deu, né? Uhum. Por desavenças, digamos assim, familiar, né? Eu acho que trabalho é trabalho, família é família, né? Aí, mas fica difícil, é complicado lidar com tudo isso, né? Pois é. E o que para mim soou muito estranho é assim, por exemplo, provavelmente ele não tenha esses posicionamentos, não é de hoje. Ele se é uma turma que está junto há muito tempo, você escuta, né? Os cara, a turma vai falando, né? Uhum. Então, por exemplo, não é de hoje que os caras sabem o posicionamento político dele, ou que ele é misógino, ou qualquer coisa assim, né? Então fica uma coisa meio mal explicado, tipo, vamos finalizar isso de uma vez, eu nem queria mesmo. Ou já deu o que tinha que dar, né? Eu fiquei um pouco com essa impressão, sabe? Quando eu li a reportagem, assim, e eles já vinham, né, falando de desgaste, até de criativo, né? De perceber que não tinha mais muito para onde ir, né? Então, não sei, né? E outra, aí fica assim, porque
eu acho que, pensando, né, se for... eu acho que tem coisas que não se perdoa, né? Então, por exemplo, que nem você... Tem aquele ditado, diz, né, que se tem um nazista na mesa, né, numa mesa com 10 pessoas e ninguém se levanta, então tem 11 na mesa, né? Sim. Tem 11 nazistas, né, e não um só. Então, obviamente, que você não vai deixar barato isso, né? Então, isso é uma coisa certa. Agora, apenas por posicionamentos políticos, num contexto amplo, assim, ou até essa coisa da misoginia e tal, eu acho que dá para conversar, né? Dá para você ter uma negociação ali, né? Dizer, pô, velho, pega leve, né? Vamos conversar do outro jeito, né? Não sei, né? Ou todo mundo respeita todo mundo, né? Um tema delicado, não vamos jogar aqui agora, né? Eu particularmente acho isso, né? Porque senão também aí você tira a multiplicidade de todos, né? Acho que começa por aí. O que é diferente, por exemplo, de uma banda, que nem o Pink Floyd, que você sabia que a banda inteira tem uma pegada mais de esquerda. Sim, totalmente de esquerda, né? Né? Eles sempre foram, né? Exatamente. Então, Mas já era declarado. U2, né, também. Né? Agora, numa banda que não tem uma pegada assim, rebelde ou política, né, um posicionamento político na banda, né, até, por exemplo, o Rage Against the Machine tem, né, também é uma banda que tem posicionamento super forte. Então, se você vai entrar ali... eles se separaram também justamente por divergências políticas, né? Sim. E olha que todos eles são de esquerda, né? E ainda assim fecharam o pau, né? Sim. Sim, mas o Xamã não é exclusividade única desse momento agora por ter se separado. Teve uma outra banda aqui de Curitiba, rapaz, que já estava... que eu não tô lembrando o nome dela agora. Eu tava até esses dias aqui ouvindo ela aqui. É uma banda também de rock, de heavy metal, muito bom com vocal feminino. E também aí a vocalista, ela teve um posicionamento mais à extrema direita do que está acontecendo e apoiando o ex-presidente, e acabou que saíram com ela da banda. E aí, pois daí já eu acho que o pessoal começa, como eu disse, né? É muito difícil da gente avaliar estando fora, né? Sim. Mas se você para pensar, daí o direito, por exemplo, à livre expressão, tudo mais, acaba complicando, né? Porque daí você começa, tipo, realmente a ter uma polícia ali do politicamente correto, e que aí acaba sendo tóxico para todo mundo. Né? Eu acho que quando há divergências e todo mundo se aceita e todo mundo concorda, e concorda não, porque nem todo mundo vai concordar, né? Mas todos se aceitam e todos, né, têm em mente que o ideal é a banda, o negócio segue em frente, né? Não pode misturar uma coisa com a outra, né? Senão o negócio não funciona. Sim, sim. E como eu disse, né? Às vezes assim, a gente tem que saber separar o posicionamento individual do posicionamento coletivo, porque vamos lá, se você para pensar, que nem o Black Sabbath, que fazia músicas com tema ocultista, e eles mesmos falaram várias vezes, olha, a gente não acredita em nada disso, para a gente comercialmente é um lixo. Ele conversa. Sim. Né? Então, o propósito deles era vender um produto que era a música deles. Né? Já era programado e feito para ser daquele jeito, e é um jeito que deu certo, né?
E é um jeito que deu certo. E daí que vem isso, né? Que aí onde eu acho que é muito complicado é quando você tem relações. E aí eu acho que isso é uma coisa que foi um fiasco que está acontecendo no Brasil aí nos últimos anos, é esse posicionamento extremista de todos os lados, né? Então você vê o pessoal se estapeando por pouca coisa. E aí ou você é da direita, ou você obrigatoriamente é da esquerda, né? Ou você coaduna comigo, ou você é do lado do bandido, né? Então, e aí quem é o bandido, né? Porque cada lado vê o outro como bandido. Então acho que tudo isso ele é muito tóxico, porque daí, na verdade, se você for ver na gama das relações humanas, existe um terreno muito mais cinza do que definitivamente preto e branco, né? É verdade. É verdade. E que aí é diferente também, e tudo isso que a gente está falando, eu acho que é diferente também do pau aí, dessa suposta desavença familiar, né? De que aí tinha ali um elemento da família, no caso a esposa do cara, como agenciadora, empresária da banda, né? E daí fica aquela, você só botou tua mulher porque daí ela cuida, né? Ela cuida, ela rouba pro casal. Exatamente, daí ela tá levando mais na história, né? Exatamente. Então, eu acho... A banda curitibana chama Semblante. Não conheço. Semblante sem o T no final. Eles estão bem conceituados na Europa e afora lá, e aí aconteceu que trocaram a vocalista por causa de desavenças políticas. Olha que loucura. Pois é, e daí que vem aquela, né? Por exemplo, que eu não estou defendendo nenhum lado nem outro, não estou defendendo intolerância, pelo amor de Deus, de forma alguma, como eu falei, eu acho que pensamentos extremistas são condenáveis, né? De qualquer alinhamento, misoginia, tudo isso hoje não tem mais lugar, né? Não tem mais sentido de você sustentar isso dessa forma ou justificar, né? Tem coisas que são injustificáveis. Só que eu acho que justamente uma coisa que acaba sendo evidente nesse tipo de caso é que as situações elas vão crescendo, né? Sim. E daí sim, de novo, aí me volta o pensamento de uma das brigas mais famosas do rock, que é o próprio Pink Floyd, que justamente uma vez perguntaram para o Gilmour, né? Pô, mas vocês não conversavam, vocês não... Pô, cara, nós somos ingleses, a gente não conversa. Então a gente simplesmente evita o assunto até que fica insuportável. Exatamente, porque o ideal é o business, né? Que é o show em si, né? Manter o legado que tem de banda e de carreira, para que tudo continue bem, porque, né, vai deixar os fãs na mão. Tem muita gente que segue, vai atrás, né? E admira, compra, gasta e compra merchandise e compra disco, né? Gasta com uma banda, né? Então, por um lado é ruim financeiramente. É um negócio, né? É um negócio que gera muito lucro para todo mundo, né? Quer dizer, não só pro cantor, né? Como no sertanejo e outras vertentes, né? E na verdade o cara que tá lá em cima cantando ali, ele é só uma peça, uma ponta, né? Uma peça de uma engrenagem muito grande que faz funcionar. E tem muita gente trabalhando por trás, né? E até, por exemplo, falando nisso, uma das bandas que também tem outra briga fodida é o Rolling Stones, né? Que o Mick Jagger e o Keith Richards, eles mal se falam hoje em dia. Então, na realidade, assim, eles chegam a compor separado, eles mandam a composição pro outro, mas eles só vão pro estúdio gravar.
Até no show, eles entram por porta separada, né? É tudo separado, né? Saiu do palco, é cada um pro seu lado. Só que os caras preservam, né, a banda, porque é o ganha-pão deles, é o grande legado deles, né? Então, outra banda que tinha um esquema assim, e que, por incrível que pareça, eu fui no show do Ramones, 2 vezes eu vi o Ramones, e para mim, tipo assim, sempre gostei, sempre admirei, é a melhor banda que, sei lá, que existia na face da Terra, e eu pagava pau nervoso pro Ramones, e aí, quando eu fui assistir um documentário, acho que tinha até no Netflix, né? E aí, rapaz, eu tava vendo ali, eu não lembro quando foi o ano, mas já fazia 10 anos que o guitarrista, que é um dos donos da banda, junto com o vocalista, que eles não conversavam. E é que nem você estava falando ali, do Rolling Stones, né? Um compõe, manda a música pro cara, eles não conversam, o cara vai lá, grava, faz a parte dele no estúdio. Aí Sim. depois que tá tudo gravado, o vocalista vai sem ter contato com os caras e grava tudo. Aí depois que já tem uma agenda de show, que eles vão lá ensaiar, mas também é daquele jeito. O cara chega, já tá tudo montado, tudo certinho. Eles ensaiam, Malemar, olha um na cara do outro. Ficou bonitinho? Beleza. Quantas músicas vai ter no repertório? 32 músicas. Qual vai ser? Assim, 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 assado. Qual é o set list, né? O cara ensaia, acabou. Beleza, então. Amanhã no meu horário, tchau, tô indo embora. Funcionava, né? E aí, de novo, né? Tudo isso, se a gente está tendo essa conversa motivados aí pelo Xamã, mas a gente vê até onde é uma conversa que a gente até teve aqui no Bico do Corvo em outro momento, com outras coisas, até que ponto também o fã se deixa levar por uma briga interna, deixa de comprar o trabalho da banda por causa disso, né? Por exemplo, o Ted Nugent, né, que é altamente a favor do Trump, né? Então, sim, ele é de extrema-direita, né? Ele é um que polarizou pra cacete, isso, né? E daí, assim, aí fica aquela história, será que um cara desse perde fãs ou perde vendas, ou ele cria ele tem esse nicho? Pois é. Agora, você falando disso aí, ó, o John Schaffer, ele é guitarrista e principal líder, dono de uma das bandas mais conceituadas de heavy metal que tem aí no mundo. Uma não, duas, né? Uma é o Acid Earth e a outra é a paralela, que é o Demons and Wizard, que é junto com o vocalista do Blind Guardian, lá da Alemanha. E ele foi preso nos atos antidemocráticos quando ele invadiu o Capitólio nos Estados Unidos. Quando passou, invadindo, passou que filmou a cara dele, eu até tinha comentado com um amigo meu, sabe? Ele tava tomando tererê aqui na frente de casa e eu falei, rapaz, eu vi ali, eu acho que é o cara do Acid Earth lá, o guitarrista, assim. E a gente gosta muito, muito dele porque ele tem uma pegada diferente, né, dos outros guitarristas, né? Aí passou uma semana, não, nem uma semana, aí já veio que filmaram já veio a bomba dele, já veio a bomba, ele já estava preso, os caras da banda já tinham largado a banda, já tinha saído, né? Porque eu acho que era ele mais um e os outros 3, quer dizer, em 5, os outros 3 eram contratados, e os 3 rescindiram o contrato. Aí que tá. Aí agora, exatamente, aí a gente tem um ponto aí de um diferencial, que é isso, né? O cara foi para um lado extremista, vou invadir o Capitólio, e de repente, justamente isso foi um estopim estilo do nazista, né? Exatamente. Então os outros 10 da mesa levantaram. Falaram, bicho, a gente não compactua com isso. Nesse caso aqui, os outros 4 largaram, e ele falou, isso aí não é coisa que se faça, e daí
Os caras saíram e rescindiram o contrato. E ele tá preso. Eu não sei quanto tempo de ele pegou de prisão, mas ele ficou preso e desse tempo todo. Aí parece que agora, quase final do ano passado, de 2022, ele tinham soltado ele, mas parece que ele ia voltar ele estava em semiaberto, se eu não me engano. Ele estava em prisão semiaberta. E que aí justamente entra nesse raciocínio, né? Ele passou o limite da tolerância. Exatamente. Que aí você deixou, que aí é onde acho que é interessante para o nosso ouvinte, que é justamente não se passar pano para certas coisas. Tem coisa, você fez errado, velho, você vai arcar com a consequência disso. Então, não adianta que... essa da tolerância está falando, o Luiz Mariucci, ele falou justamente isso, que ele já não estava aguentando mais. Não só ele, como os outros da banda, que já tinha dado o limite de tolerância possível, porque já vinha acarretando de muito tempo, né? E chegou uma hora que não aguentaram mais. Aí eles falaram, ó, chega, não dá mais e vambora, cada um pro seu lado. Não, é complicado isso. E aí entra, né, nesse conceito que eu acho que é a dificuldade que as pessoas têm de entender o que é tolerável. Né? Porque eu acho que a cada dia o pessoal vai ficando mais elástico, né? Então, hoje é tolerável eu falar isso, né? Eu, por exemplo, dizer que não vou obedecer a mulher do cara, que onde já se viu, né? Além de tudo, eu tenho que obedecer a mulher dos outros, que é uma baita misoginia, né? Aí os caras, deixa, é coisa da cabeça dele. Aí dali a pouco o cara começa, olha, né? Porque essa esquerdalha. Então, olha... mas a partir do momento que você aceita, né? Que você concorda, eu acho que você tem que levar até o fim, né? No caso da gente, se fosse a sua esposa Vivian coordenando o que a gente estava fazendo, e eu aceitei, independente do seu ponto de vista ou da sua ideologia política ou religiosa, já a partir do momento que eu aceitei, eu vou até o final. É um contrato, né? Exatamente, mas e aí? Se eu não tá bom, não tá legal para mim, eu vou começar a, sei lá, pisar na bola, começar, como você falou de misoginia, e começar a jogar coisas que não convém com a realidade do que a gente está trabalhando? Eu acho que não, né? Eu acho que tinha que ter mais cabeça feita nesse ponto de vista, né? Não, mas... Trabalhar em cima do que é interessante, que é fazer música, tocar e fazer show, né? Exatamente. Mas, enfim, né? Eu acho que daí a grande dificuldade acaba sendo isso, né? Eu acho que as pessoas... Isso evidencia, para mim, a imaturidade que as pessoas têm ainda com relação a conversar, né? A colocar o dedo na ferida, né? Porque Sim. Provavelmente isso não foi uma vez, não foi duas vezes, não foi três. São coisas que foram se acumulando e que ninguém tocou na ferida até que o negócio foi jogar uma pedra na cara do outro. Eu acho que não precisava chegar no extremo tanto, né? Tanto nesse extremo, né? De ter que... Se bem que o momento político que a gente vive fica meio complicado, né? Ficou meio... Não tem um meio termo, na verdade, né? Não tem um meio termo. Ou você é de um lado ou você é de outro. E se você não for, mesmo você não sendo, você ainda é. Porque as pessoas não têm... A maioria não tem noção do que tá acontecendo, do que propagou tudo isso daí, né? A partir do momento que você fala, eu não aceito nenhum nem outro, e para mim deveria ser diferente, poderia ser outro, que a gente chegou num ponto que chegou a hora de ter uma reestruturação política, acabaram colocando um cara que
prometeu, falou, fez e ficou só no, né, ficou só na conversa, só no gogó, e o negócio não foi para frente. Então, não rendeu, né? Só que tornaram o cara sei lá, um semideus, vamos dizer assim, né? Fizeram do cara um semideus. Eu acho que, na verdade, pegaram o time do Ibis e colocaram um goleiro, tentaram colocar um goleiro lá, o Navas do Real Madrid, só que não adianta você ter um goleiro bom e não ter um time A que altura, né? a altura do goleiro, né? O negócio não vai render nunca, né? Mas aí fica essa questão, já que tocamos nisso, né? Aí, será que a gente não está com falta de novas lideranças? Será que o problema daí não é esse? Né? Porque, na realidade, sim, a partir do momento que nenhum nem outro era adequado, beleza. Né? Eu não queria tal, mas agora é a saída que a gente tem. Né? Por exemplo, um pensamento, né, que a gente escuta muito. Mas aí, para mim, me traz um quadro muito mais grave, que é o fato de não ter uma sucessão à altura. Né? A gente não tem. Pode ver tudo pálido. A gente ficou muito carente de lideranças, né? E do jeito que o negócio vinha se acarretando já de uns 10, 15 anos para cá, já ficou meio difícil de alguém querer liderar para. Tanto é porque ou foi sufocado, né? Ou tem medo de encarar sei lá, um negócio tão grandioso como esse, né? Porque é muita coisa envolvida, né, Anderson? Muita coisa envolvida e o cara não vai querer chegar lá, muitos não vão querer se vender e quando um ou outro chega lá, ele acaba se vendendo porque ele não vai conseguir, né? O ex-presidente mesmo, ele teve que fazer aliança mesmo não querendo, porque ele chegou num momento que ele não tinha pra onde correr, né? Uhum. E aí a maioria dos seguidores, os mais xiitas, eu acho que até hoje não concordam com esse ocorrido, né? Mas é que eu acho que daí o problema aí é outro, né? Porque é uma coisa que eu sempre falei aí em relação ao Bolsonaro, é que ele morreria pela mão dos generais, né? E foi o que aconteceu. Né? A turma do lado dele não estava tão adequada como ele achava que pensava, né? E aí vem outro problema, que é essa questão do brasileiro que tem alinhamento de ocasião e política de ocasião, né? Exatamente. Então os caras não têm uma posição, né? Mas aí tudo bem, né? Eu também não concordava com a gestão dele, né? Tivemos que amargar aí 4 anos com o cara, mas ele também não tinha o que apresentar, esse é o problema. Né? Ele não tinha, tanto é que acontece isso. Aí quando você não tem, você vai se abraçando com um, abraça com o outro, aqui eu adapto daqui, adapto de lá, até que chega uma hora que a casa cai, né? Sim. Então, e para piorar acontece isso, você não tem uma liderança que vá, como é que se diz, que vá fazer diferença, ou que vá fazer frente a todos esses desafios. Exatamente. Né? Então a gente tem, isso é um troço gravíssimo, né? Essa falta de liderança e falta de posição, né? Porque você não tem, aí beleza, aí sai o Lula, daí vai fazer o quê? Voltar a Bolsonaro? Né? Isso é resposta? Será que essa é a resposta que a gente quer? Não é. Né? Mas eu acho que isso é conversa para um outro momento. Exatamente. Né? O que o confessor ele falou aqui, ó, que
o cara tem que pedir para a esposa dele para ensaiar. Ele pode achar que está passando muito tempo no ensaio, tem que ter um alvará de turnê. Entendeu? É. Daí, Ele pois não é. gosta de pessoas. Ele falou que aqui, segundo ele, acho que esses roqueiros modernos são os Blue Pill, os pílula azul, né? São as pessoas que fazem tudo certinho como a mulher quer. Primeiro vem o casamento, depois o amor, depois vem a banda, depois o rock. O rock nunca foi isso. O rock veio de caras brutos com parafusos soltos na cabeça. Quero dizer que me considero um patriota, moro no Brasil e já me chamaram para sair muitas vezes. Né? Então, tá aí a opinião do cara, né? Mas É eu complicado. acho que isso daí, como o outro falou, já vem se acarretando há muito tempo, né? Eu acho que ou um não aceitou como ele não estava aceitando aqui o jeito que o outro estava tratando e a mulher também não. Então é um caso raro. Um caso raro não, caso clássico, né? De síndrome de Yoko Ono, né? Sim, exatamente, né? E isso é tudo muito complicado, né? Porque é o âmbito das relações humanas, né? Eu acho que a política é só é a ponta do iceberg, né? Exatamente. Em vez de usar tudo isso aí para manifestar, né? Gravar música, fazer música e, e levantar opiniões, né? E acabou dando no que deu. Exatamente. É complicado, né, Devan? E me diz uma coisa, quais que são teus projetos daqui para frente? Por enquanto, eu tô treinando aqui. Eu tô treinando aqui uma pegada diferente para ver se eu gravo com a minha banda que eu tinha, que a gente tá parado, que é o Zumbi Factory. E aí tinha um projeto com o Paulo lá, com o Costa Peixe, né? Uhum. E também tá meio devagar, não da minha parte, né? E aí agora eu tô esperando o Arildo e você pra gente continuar com o rolê do Divino Desafio, pra gente dar sequência. Não, mas nós vamos continuar. Com Pra... certeza a gente vai continuar. O Arildo está com umas atividades extracurriculares aí, Uhum. mas eu já andei cobrando ele da gente retomar isso aí o quanto antes para se organizar, né? Sim, Para todo mundo poder fazer ali, dar o seu melhor, né? Mas exatamente. vamos que vamos. O Edevan, daí aonde que a gente acha você? Me conte e fale das tuas redes sociais aí. Eu tô no Facebook e tô no Instagram. Só procurar lá Edevan Elessar Elendil que vocês vão me achar lá. E volta e meia eu coloco coisa de ufologia, uma coisa que eu me interesso muito, né? Mas eu tava muito assim, ligado muito na política, mas vi que não tava dando muito pé, não, porque não leva para lugar nenhum, né? Aí voltei os meus estudos ufológicos ali e vou ver se eu retomo o estudo do livro de Urântia, né? Que é muito grande e complexo, né? E, e, e tô por aí. Tá aí. Por enquanto só tô no Facebook e no Instagram. Não tô mais em outras redes sociais, não. Por enquanto só nos dois, que também não dou conta de ficar correndo atrás de tudo, né? Muita correria, trabalho, filho, casa, né? Então, sempre É, quando dá, eu tô postando alguma coisa ali. boa. E me diz uma coisa. Então, assim, aí hoje você já foi radialista, né? Já Você é trabalhei, músico, sim. né? Então você é um homem cheio de talentos. Mais ou menos, né? A gente tem alguns talentos. Né? Opa, então fica a dica, quem quiser conhecer mais o Edevan, o trabalho dele, os pensamentos, né? Sim. Fica aí o convite para conhecer, né? E esse foi o Bico do Corvo especial sobre o final da banda Xamã e outros comentários aleatórios que a gente foi fazendo ao longo do episódio, né? E espero que todo mundo tenha gostado.
E queria te agradecer, Edevan, pela tua disponibilidade de participar e de estar por aí. Né? E que a gente sempre quer somar esforços aí. É sempre bom estar por aqui para a gente debater, conversar e trocar ideia no Bico do Corvo, que eu gosto também, sempre que posso aqui eu tô ouvindo, coloco para fazer alguma atividade aqui em casa, eu vou escutando o Bico do Corvo, o Bico como é que é, das Minas, é das meninas também, né? Que tem das mulheres lá também, que elas têm, eu acho que tem uns comentários bem interessantes. Não, eu acho que a gente tem muito a falar, muito a somar, e com certeza a gente vai fazer muitos papos aí. E na próxima eu quero ver se a gente faz essa conversa ao redor de uma garrafa de cerveja. Ah, com certeza, com certeza. Eu estava conversando com o Marcelo outro dia, falei para ele para a gente fazer sobre o seriado do Senhor dos Anéis, né? E ele ficou de organizar aí, daí mais pra frente, eu não sei se ele vai esperar a segunda temporada. Aí, ó. Né? Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos. Assim que der, é só me chamar, só mandar uma mensagem no Zap lá que estamos aí. Beleza, mas obrigado, Edevan. Para mim é sempre um prazer estar conversando contigo. Né? E o Marcelo pediu desculpas. Além do prazer, é uma honra sempre estar conversando com vocês. Fica o convite aí. Querido, um grande abraço para você.